Olá pessoal, bom dia para todo mundo, são 7 horas e 1 minuto agora, hoje é dia 2 de abril de 2025, nós estamos começando mais uma edição do Desperta aqui para que você saia da cama e tome seu café enquanto se informa sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E hoje o dia vai ser pautado uma vez mais pelos humores, do imperador do planeta, Donald Trump, porque durante o período da tarde ele vai dizer de que forma pretende fustigar o mundo com o seu projeto de impor sobretaxas a tudo que os Estados Unidos compram, no que parece ser uma medida muito arriscada. Mas a verdade é a seguinte, faltando apenas algumas horas para o anúncio desse tarifaço, pouca gente sabe exatamente o que o Trump pretende fazer. Primeiro ele anunciou uma tarifa global de 25% para todo mundo, depois recuou algumas vezes, criou duas excepcionalidades muito negativas em relação ao Canadá e ao México, manteve uma polarização com a China, que ele está castigando duramente, e hoje define como é que vai ser a sua relação com o restante do planeta, Espera-se de tudo, desde uma tarifa geral de 20% para todo mundo até uma tarifa de 25%, com negociação caso a caso, dependendo do país. Não se sabe também o que vai acontecer com o Brasil, mas o Brasil desde ontem tem uma lei nova que foi aprovada, quer dizer, ainda não está completamente aprovado porque falta votação pela Câmara. Mas ontem passou com muita facilidade pela Comissão de Assuntos Estratégicos do Senado em caráter terminativo e está prontinha para ser votada lá na Câmara. E essa lei diz que o Brasil deve aplicar medidas de reciprocidade quando for objeto de alguma ação como essa que Trump pretende mover contra o planeta, Então, hoje esse assunto deve estar completo, esse projeto é o PL 2028, que nós vamos dissecar daqui a pouco para vocês, e que foi anunciado para o país como se fosse um grande momento de coesão, entre oposição e governo. Na verdade, não é. Na verdade, não é. No bojo dessa história aí, a crise da sobretaxa foi usada como uma espécie de cavalo de Troia pelo agronegócio para conseguir medidas para fustigar os países que eventualmente adotarem medidas contra o Brasil na exportação de produtos do agronegócio. Vou mostrar isso para vocês durante o programa de hoje, tá bom? Temos também no cardápio de notícias do dia a crise diplomática entre Brasil e Paraguai, derivada do escândalo recentemente descoberto pelo UOL e confirmado pelo Itamaraty, de que a ABIN andou fazendo investigações secretas, famosa arapongagem sobre autoridades do Paraguai, durante as novas negociações para renovar o acordo que gere as relações entre os dois países no tocante à usina de Itaipu. Então, tudo isso está polvilhando aí o noticiário, está fervilhando. O dia hoje promete ser bastante quente, nós temos também aqui no campo na nossa seara das nossas contradições, nós temos o pedido de prisão do Léo Índio. O Léo Índio é aquele primo do Carluxo, que tem uma relação muito íntima com ele, que é uma das pessoas que estavam lá no dia do Badernaço, no dia 8 de janeiro lá em Brasília, fotografou, fez selfie, mandou mensagem para sua turma dizendo que estava lá quebrando tudo, e aí se pirulitou, foi parar na Argentina, onde não se sabe se efetivamente ainda continua. E olha, tem uma notícia para vocês vão adorar. Vocês sabiam que o bolsonarismo programou um boicote generalizado na Câmara para tentar encaçapar aí a pauta da anistia. Só que ontem mesmo deu errado, Deu chabu logo na saída, porque o PL entrou em obstrução com seus 91 deputados, mas não conseguiu brecar a aprovação de uma medida provisória do governo Lula, que aprova créditos orçamentários para alguns ministérios, no valor de quase R$1 bilhão. Então já deu errado, já deu chabu, A promessa de impedir todas as ações do parlamento foi por água abaixo e ficou aí demonstrado, pelo menos neste momento, que o PL sozinho não tem força nenhuma para parar o Congresso, inclusive impedindo a votação de assuntos de interesse do país, Deu errado. Sobre isso a gente vai discorrer durante o programa de hoje, na próxima hora cheia. Eu quero mostrar para vocês aqui, como eu faço todo santo dia, os destaques do nosso site, do site do ICL, iclnoticias.com.br, e você deve se acostumar a acessar esse site logo de manhã, porque aqui está uma visão panorâmica das informações do planeta, E o destaque hoje, nesse momento, é esse aqui que você está vendo aqui na tela. O Supremo está cobrando da Procuradoria-Geral da República explicações sobre
informações que foram solicitadas às Big Techs sobre, especialmente a Lando Santos, né? As Big Techs questionaram o período das informações solicitadas e o Alexandre Garcia mandou a PGR perguntar à Polícia Federal por que ela fez esse pedido de informações. No destaque secundário, aqui no site do ICL, nós temos aqui, olha, governo Tarcísio autoriza edital para privatizar a gestão de mais 143 escolas em São Paulo. Quer dizer, o Tarcísio transformou mesmo a educação obrigatória imposta pela Constituição num negócio em São Paulo que, embora não se saiba ainda onde vai dar, é previsível, né? Porque, afinal de contas, educação e negócio são duas coisas que não combinam. Basta ver o que acontece a toda tentativa no Brasil de estabelecer concessões para a saúde pública. Nunca dá certo, sempre acaba mal. O que fala a notícia? O governo de São Paulo autoriza a publicação de um edital de licitação para transferir para a iniciativa privada a gestão de 143 escolas públicas do Estado. Autorização publicada no Diário Oficial da terça. Concessão prevê a reforma, operação e manutenção dessas 143 escolas estaduais. O colegiado deliberou pela aprovação da modelagem final com autorização de publicação do edital de licitação e demais medidas necessárias à viabilização da concessão patrocinada para a reforma, operação e manutenção de 143 unidades escolares da rede estadual de educação, diz a deliberação publicada no Diário Oficial. Então está aí o governador de São Paulo transformando, né, a educação básica, educação fundamental, num negócio lucrativo para iniciativa privada. Resta saber que proveito farão os alunos, né, desse tipo de escola. Eles juram lá que não vai haver interferência dessa gestão privada sobre o conteúdo programático das disciplinas. Mas isso é algo que nós vamos precisar, o futuro chegar para estabelecer com segurança, tá bom? Como eu falei para vocês no comecinho, na abertura do programa, outro destaque aqui do site do ICL é o pedido de prisão do Léo Índio, esse aí que aparece sorridente ao lado do titio Bolsonaro, né? Que é um dos agitadores do 8 de setembro. A prisão foi pedida porque ele se mandou do Brasil, ele mesmo anunciou isso na internet. E o que é que diz aqui a informação? De que o procurador-geral Paulo Gonet pediu ao ministro Alexandre de Moraes a decretação da prisão preventiva de Léo Índio. Na última quarta-feira, ele anunciou que estava na Argentina. Apareceu num vídeo ao lado de um corretor condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Gilberto Ackerman está foragido lá na Argentina desde abril de 2024. O UOL havia mostrado isso algumas semanas atrás. E aí, aspas aqui para esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao se evadir para a Argentina, Leonardo Rodrigues de Jesus deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa à prisão, a evidenciar a sua insuficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e o desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. É o que diz aqui esse destaque do ICL. Voltando aqui para a primeira página, né? Nós temos aqui para você, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas nós temos aqui um destaque, é uma matéria de reconstituição da história, comparando o ambiente do golpe de 2022-2023 com o golpe de 64. Está super boa essa reportagem, tudo isso você encontra aqui no site do ICL. Antes de continuar, deixa eu chamar meu amigo Alex aqui. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, chat, como vocês estão? Maravilha. E aí, Alex, que tivemos ontem uma partida aí em que tomamos uma traulitada na Libertadores, o que aconteceu? Sim, foi Fortaleza e Racing, jogo de abertura da Libertadores para os times brasileiros, e tomamos uns sonoros 3-0 para o time argentino. O Fortaleza tomou do Racing, né? Isso, jogando em casa, levou esse sarrafo. Foi incrível, porque o time do Racing também está com um time muito bom. Alex, eu vou estabelecer um desafio para você, tá? Sim. Vamos ver se até o final da edição você consegue me explicar por que os argentinos gostam tanto de nomes anglicanos, né? De nomes em inglês para os seus times e estádio de futebol. Você consegue me explicar isso assim de bate-ponto ou vai ter que pesquisar? Eu acho que vou ter que pesquisar isso aí. Tá bom. Então vai atrás porque eu quero muito entender por que esse Racing chama Racing e Companhia Limitada, tá bom? Ok, tudo bem. Bom dia para nós, Alex. Bom programa, né?
Gente, vamos falar da meteorologia rapidamente aqui. Olha, o mapa hoje dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia está aí, como você vê, essa faixa amarela vai lá do nortão do país, contornando as fronteiras até o extremo sul, e todos os alertas são alertas de chuvarada, né? Portanto, quem mora nesses estados aí que estão marcados em amarelo deve tomar todo cuidado, né? Especialmente os gaúchos, porque só aqui no Rio Grande do Sul, olha, há 3 alertas de tempestade, sendo que no norte do estado, pegando também uma parte do sul do estado de Santa Catarina, o alerta é de tempestade. Então, gauchadas, se preparem, os catarinenses também, porque vem muita chuva por aí ao longo do dia de hoje, tá? Vamos ver como é que vão ficar as temperaturas nas capitais. Olha aqui, ó, vocês podem ver que o verde escuro, que demarca essa região onde estão previstas chuvas mais intensas, está justamente no sulzinho do Brasil, né? Ali naquela região do Chuí. Bom, vamos lá. Porto Alegre vai ter 28 graus de máxima, muitas nuvens. Florianópolis a mesma coisa, Curitiba 29, São Paulo mais quente com 30 graus, Rio de Janeiro com 32, Vitória com 31, Minas Gerais, Belo Horizonte 30 graus de temperatura, Brasília 29, poucas nuvens lá em Brasília, o pessoal já se despedindo das chuvas desse ano, né? Vão sentir saudade, hein? Goiânia, 35 graus, Goiânia volta a ser aquele velho e bom inferno incrustado lá, né, na vizinhança de Brasília. Campo Grande terá 31, Cuiabá 31, ou seja, está mais quente em Goiânia do que em Cuiabá, hein? O pessoal de Goiânia pode tirar a camiseta regata do armário. Porto Velho vai ter 29 graus, Rio Branco 33, Boa Vista 37, 37 em Boa Vista fazendo as pazes com calor. Manaus 33 graus, em Macapá nós vamos ter 33, Belém do Pará também 33, São Luís 31, Teresina 32, Fortaleza 30 graus e as capitais do Nordeste, como acontece todo dia, com temperatura variando entre 30 e 32 graus, tá bom? Salvador com 32 está entre as mais quentes. E aí o que vai acontecer no clima do Brasil? Agora Panuso? vamos passar... Sim, Alex, diga. Eu consegui a informação que você me perguntou. Já? Mas Sim. que rápido. Eu tenho certeza que você foi se aconselhar com o ChatGPT, foi isso? Não, com o Google. Ah, com o Google, tá bom. Isso. Então diz, o que diz o nosso guru Google sobre os nomes em inglês do futebol argentino? Então, diz que a presença de nomes ingleses no futebol argentino remete à forte influência britânica na história do país, especialmente no futebol, onde a língua e os costumes ingleses foram adotados por muitos clubes como River Plate, Boca Juniors e Racing. E a pronúncia é uma pronúncia latina mesmo, né? Racing. Sim, Faltava dizer River Plate, né? River Plate. Tá bom, gente. Olha aí, ó. Alex também é cultura, hein? Deciframos o segredo dos nomes dos times de futebol. E rapidamente. Rapidamente. Muito bem. Obrigado, Alex. Obrigado pela rapidez, tá? Agora vocês já estão sabendo, né, gente? Porque tem tanta coisa em inglês lá na... Engraçado que a fonética é completamente portenha, né? Por falar em Argentina, vamos mostrar hoje, pela primeira vez na vida aqui, notícias do Paraguai. Por que eu estou fazendo isso? Por que a gente resolveu botar o Paraguai aqui? Porque o Paraguai está às turras com o Brasil por causa desse escândalo de espionagem, né? Escândalo de espionagem foi denunciado pelo UOL, mas foi confirmado pela diplomacia brasileira, pelo Itamaraty, e deixou os paraguaios lá de cabelo em pé, né? Estão lá, pé da vida com o Brasil, porque não esperavam uma ação de espionagem. Acontece que há uma confusão aí de datas sobre o período em que vigorou esse monitoramento através de um software muito sofisticado que é feito exatamente para testar sistemas de segurança, mas pode ser usado também para fazer hackeamentos, né? O governo Lula diz que houve realmente essa iniciativa da ABIN de hackear algumas autoridades visando informações sobre a renegociação do contrato de Itaipu, mas que assim que tomou conhecimento, que tomou ciência desse assunto, mandou parar com isso. Isso teria acontecido no dia 27 de março, né? Nós estamos aqui no dia 2 de abril, portanto foi outro dia. E é bom considerar que o governo Lula não começou ontem. Aliás, é dia 27 de 2023. Eu estou aqui delirando aqui com relação a essa data. Não foi de 25, foi de 23. É bom lembrar que o governo Lula, naquela altura, tinha pouquíssimos dias, né, desde seu início. E se essa informação for confirmada, o escândalo vai ficar inteiro nas costas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, técnicas de espionagem e arapongagem são típicas mesmo do governo dele. Mas
Outras fontes consultadas pelo UOL dão conta de que esse processo continuou ao longo do governo Lula, esse processo de espionagem lá dos paraguaios. E ontem, o chanceler paraguaio no Brasil, o embaixador paraguaio no Brasil foi convocado a Assunção e o governo do Paraguai também cobrou explicações do embaixador brasileiro em Assunção. Portanto, está aí configurada uma crise diplomática que vai durar alguns dias e, curiosamente, não está nas manchetes de todos os jornais do Paraguai, sabia? Por exemplo, o ABC Color, que é um dos jornais mais tradicionais, nem toca nisso na primeira página de hoje. Mas o Última Hora, sim, faz isso. Traz o assunto para a manchete e o que eles estão dizendo é isso aqui, olha. Esses são os oficiais da chancelaria lá do Paraguai e a manchete está dizendo: eles alertam para a vulnerabilidade de todos os dados do Estado. Ou seja, moral da história aqui, desculpa, tá? A menção meio xenofóbica, mas o sistema deles é paraguaio, né? Então, é isso que eles estão chamando a atenção lá. O que diz a manchete? Os últimos vazamentos destacam a fragilidade dos sistemas estatais paraguaios, deixando vulneráveis dados confidenciais de todos os cidadãos e até informações que ameaçam a segurança nacional, diz o jornal Última Hora. Né? O ponto central é o comprometimento e o interesse político na segurança cibernética. O Estado tem um sistema mais frágil que pode ser comprometido por grupos criminosos ou, no caso mais recente, pela inteligência governamental. E aqui uma declaração entre aspas. O que estamos vendo com esses vazamentos não é um incidente isolado, mas sim o resultado de uma falta estrutural de políticas públicas, uma lei abrangente de proteção de dados pessoais, investimento em infraestrutura tecnológica e treinamento de recursos humanos especializados. E, além disso, o Paraguai carece de uma autoridade de supervisão independente ou de um regime de sanções eficaz que permita aqueles que gerenciam e expõem nossos dados sejam responsabilizados, enfatiza lá o órgão que faz a apuração desse escândalo aí que envolve o Brasil, né? O assunto também está nos jornais brasileiros. O G1 destaca aqui a convocação do embaixador do Brasil lá em Assunção e a cobrança de explicações sobre monitoramento da ABIN. Vou ler aqui para vocês um trechinho. O governo do Paraguai anunciou nesta terça-feira que convocou o embaixador do Brasil no país, José Antônio Marcondes, para cobrar explicações sobre o monitoramento da ABIN a sistemas do governo paraguaio. Um funcionário da ABIN afirmou em depoimento à Polícia Federal que a atual gestão do órgão, e aqui é que vem o conflito em torno dessa informação, teria mantido as operações de invasão hacker a sistemas do governo do Paraguai e de autoridades envolvidas nas negociações do Tratado de Itaipu. O depoimento faz parte de uma investigação sobre a suposta estrutura paralela existente na ABIN, a agência de inteligência. Agora, repare só, como essa ABIN é enrolada, né? Voltamos aos tempos lá da ditadura, onde o SNI, extinto, né, há tanto tempo, um órgão que deixou tão pouca saudade, se metia em todos os assuntos, né? Mas o governo brasileiro está na obrigação de prestar os esclarecimentos necessários, até porque o Paraguai é um país geminado com o Brasil, não só geograficamente, mas também com uma série de interesses, né? Basta saber, por exemplo, nós somos sócios dos paraguaios na usina de Itaipu e uma boa parte da energia que a usina produz e que não é usada lá, acaba alimentando aqui as nossas indústrias, os nossos lares, né? Enfim, é um vizinho por quem nós temos que ter muita consideração e merece as explicações que o governo brasileiro está realmente devendo. Vamos passar agora aos jornais dos Estados Unidos. A preocupação central hoje lá não é com tarifaço, viu, gente? Julgar pela posição das notícias nos jornalões, né? Vocês estão vendo aí a capa do New York Times e aqui, olha, a preocupação do jornal hoje é com navios, que eles chamam de barcaças na China, que podem tornar mais fácil a missão de invadir Taiwan, porque o cenário lá com as manobras militares que foram confirmadas também no dia de hoje, lá na China, que isso tudo possa trazer instabilidade na região e que a China resolva colocar um fim na aventura da independência que Taiwan pretende, né, da República Popular da China.
Então, a preocupação do New York Times é com barcaças que possibilitariam construir grandes pontes para que houvesse a atracação de navios de grande porte com tropas, formando piers, né, muito além da linha da costa, para o desembarque de soldados lá em Taiwan. Tudo isso está no cenário, né? E aqui na manchete secundária, exercícios militares da China em torno de Taiwan entram no segundo dia, né? Então está aí um ambiente de provocação que vai além do ambiente da guerra tarifária pretendida pelo Trump. E tinha uma notícia... Ah, sim, olha só, o que aconteceu lá? Os Estados Unidos estavam lá substituindo um dos juízes da Suprema Corte, né? Em Wisconsin isso, tá? Não é a Suprema Corte Nacional dos Estados Unidos, não. É a disputa em Wisconsin. A disputa por uma vaga no tribunalzão lá de Wisconsin acabou colocando dois multibilionários, né, um contra o outro. E acabou vencendo aqui uma mulher, ela chama Susan Crawford. Ela teve 25 milhões em fundos investidos na campanha dela por Elon Musk e perdeu perdeu a disputa, né? Então, ela disputava com um candidato chamado Brad Schimmel, uma vaga na Suprema Corte Estadual, mantendo, então, a maioria liberal lá na Suprema Corte de Wisconsin. Os milionários americanos estão se batendo aí. Vamos ver agora o Times. No Times, uma informação muito reveladora do espírito desse programa de deportações do Trump. Olha só os absurdos que estão acontecendo lá. Um homem, morador de Maryland, que estava nos Estados Unidos em situação plenamente regular, família, mulher americana, filhos americanos, acabou sendo deportado, né, e na pior das condições. O que diz a manchete aqui do New York Times? Que os Estados Unidos disseram que a deportação desse homem lá de Maryland foi um erro administrativo. Agora, observe bem como é que tratam com descaso erros, né? Enfim, o sujeito se chama Kilmar Armando Abrego Garcia. Ele estava, como eu disse, legalmente lá nos Estados Unidos, foi mandado para El Salvador, na superprisão de El Salvador, que na verdade é um campo de concentração contratado pelo governo americano, né? E aí mandaram esse sujeito para lá. Esse presídio de El Salvador, pelo qual os Estados Unidos estão pagando, né? Na verdade, deve ser uma coisa horrorosa, deve ser um inferno em vida, porque há informações de que as celas têm até 70 pessoas, não há colchonetes, por exemplo, não há nada, é super desumano. Além disso, esse presídio está concentrando lá pessoas que não são de El Salvador, tampouco são americanas, portanto estão presos lá, por exemplo, na maior parte, venezuelanos que não podem ser alcançados nem pelo Estado da Venezuela, muito menos pelo Estado americano, que perde o controle sobre o que acontece com esses presos que manda para lá. Então, o que aconteceu com esse Kilmar aqui? O Kilmar Armando Abrego Garcia, ele estava lá legalmente nos Estados Unidos, olha, estava legalmente, foi deportado para Salvador por causa de um erro administrativo, como eu falei. Ele vivia nos Estados Unidos sob status legal protegido, devia estar no programa de proteção à testemunha lá, desde outubro de 2019, né? Em 12 de março, ele foi parado por agentes de imigração que disseram incorretamente a ele que seu status havia mudado de acordo com documentos judiciais. O senhor Abrego Garcia tinha status de retenção de remoção. Isso significava que ele estava sujeito a uma ordem de deportação. Bom, 3 dias depois, foi efetivamente deportado, foi mandado para El Salvador, detido lá no Centro de Confinamento de Terrorismo, que é esse campo de concentração terceirizado pelos Estados Unidos. No processo judicial, autoridades do governo Trump disseram, então, que não havia nada que pudessem fazer. Eles não podem fazer nada para sanar o erro, um errinho administrativo que eles mesmos criaram. Veja só a deshumanidade desse caso. A deportação, diz aqui o New York Times, inadvertida desse senhor é a mais recente reviravolta em uma batalha acirrada entre advogados de imigração e a Casa Branca sobre os esforços do governo para deportar migrantes para El Salvador por meio de procedimentos tradicionais e altamente heterodoxos, né? Ele foi colocado em um dos 3 voos para El Salvador em 15 de março, enquanto o governo Trump intensificava os esforços para usar o Estatuto de Guerra, uma lei do século XVIII, né, contra imigrantes. Então, veja só que absurdo o
que aconteceu com esse cara. Os Estados Unidos pegam um cidadão que está lá protegido pela legislação americana, dizem a ele que isso acabou, botam ele no avião, 3 dias depois ele baixa em El Salvador, num campo de concentração. Os Estados Unidos reconhecem que houve um erro com relação a esse sujeito, mas falam, não podemos fazer mais nada. Vai passar lá o resto da vida, porque não tem como reparar isso. Quem é que vai resolver essa situação? É o Bukele? Né? Porque a falta de vontade do governo dos Estados Unidos parece notória nesse caso. Né? Eles não têm a mínima disposição. Não são eles que contratam esse tipo de serviço de encarceramento? Vamos ver agora a manchete do Washington Post, né? A disputa lá na Suprema Corte está também no destaque, está aqui, olha, na página traduzida. Liberal vence a eleição para a Suprema Corte de Wisconsin em golpe para Trump e Musk, né? Susan Crawford, juíza do condado de Dane, derrotou Brad Schimmel, que é juiz do condado de Waukesha e procurador-geral republicano que apoiou o presidente. É isso aí, gente. São as manchetes dos jornais americanos. Como vocês podem ver, olha, o tarifaço do Trump, como a gente viu, não está na capa do Times nem na capa do Washington Post. Ou seja, a opinião pública americana não parece muito preocupada, pelo menos o tema não está agendado, né, como uma prioridade entre a população americana. Mas aparece em todos os jornais do mundo, tá? Vamos começar olhando aqui o The Guardian, né, que é o jornal inglês, super prestigiado. Está aqui, olha, logo no alto da capa aqui na internet, a história, tarifas de Trump. Trump deve anunciar uma nova rodada de tarifas no chamado Dia da Libertação. Aliás, esse é o apelido que ele colocou nesse dia. Parece gozação, né? Libertação de quê? Libertação, os Estados Unidos se tornando uma ilha, estão se libertando do mundo, né? Só se for isso, porque não tem outro jeito de entender essa história. Os planos do presidente abalaram os mercados de ações globais, segundo o Guardian, e desencadearam discussões acaloradas com os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Vamos ver aqui a matéria na íntegra, porque eu quero ler um trechinho para vocês. Nenhum detalhe dos planos da quarta-feira foi disponibilizado antes do anúncio. Portanto, existe aqui um suspense no mundo, né? O presidente deve falar às 16 horas, o horário da costa leste dos Estados Unidos. Autoridades da Casa Branca disseram que a implementação da mais abrangente reescrita da política comercial americana seria imediata. Trump deixou claros alguns objetivos que deseja atingir por meio das suas tarifas: trazer a indústria de volta aos Estados Unidos e responder a políticas comerciais injustas de outros países, aumentar a receita tributária e incentivar a repressão à migração e ao tráfico de drogas. No fundo disso aqui também tem uma expectativa de aumentar, né, os ingressos, o faturamento do sistema de impostos dos Estados Unidos. Como a gente viu ontem aqui, há uma expectativa de que as sobretaxas gerem para o governo americano mais ou menos 6 trilhões de dólares em novos impostos. Quem é que vai pagar isso? O consumidor americano. Portanto, o castigo que Trump está pensando que vai aplicar aos países que comercializam com os Estados Unidos, na verdade, será aplicado ao contribuinte americano, ao consumidor americano. E ontem houve aqui no Brasil uma reação muito rápida do Congresso Nacional, porque a Comissão de Assuntos Estratégicos do Senado aprovou por 16 votos a 0, portanto por unanimidade, um projeto de lei. Esse projeto de lei foi apresentado há muito tempo, não foi uma novidade de ontem, tá? Foi apresentado pelo senador Zequinha Marinho, né? Se chama José da Cruz Marinho, senador lá pelo Pará. A gente pouco ouve falar desse senhor. É um senador pelo Pará, ele é do Podemos, integra a bancada ruralista, é uma pessoa que sempre se empenhou, né, nas causas aí representadas pelo Centrão e bancada bolsonarista. E essa votação foi uma votação muito rápida. Esse projeto foi apresentado em 2023, é isso? Deixa eu ver aqui certinho a data para não dar uma informação incorreta para vocês. Exatamente, 2023. Estava lá aguardando votação. Mas originalmente não era o que pareceu, porque foi apresentado esse projeto que enfim, ontem foi aprovado em caráter terminativo pela CAI do Senado. Esse projeto foi apresentado como se fosse um momento de comunhão entre governo e oposição em benefício do Brasil. Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Vocês vão ver agora que isso aí é apenas um estratagema para que o agronegócio brasileiro enfrentasse lá para trás ameaças de sanções
do mercado europeu no tocante à carne brasileira exportada para lá e também ao acordo que até hoje não foi definido do BRICS com o Mercosul, tá? Mas vamos passar ao que interessa. Eu quero mostrar para vocês uma pequena fala de um dos senadores, que é o Eduardo Braga, do Amazonas, que estava ontem presente na CAI e saudou ufanisticamente a aprovação desse projeto como sendo uma grande força para o Brasil, nesse momento, enfrentar essas questões todas levantadas pelo Trump. Vamos ver o que disse o senador Eduardo Braga, Alex? Mais nada menos estamos fazendo do que proteger os nossos direitos, ou seja, o direito dos produtos brasileiros terem as suas negociações recíprocas respeitadas. E a partir do momento que nos desrespeitem, aí sim o governo brasileiro passa a ter instrumentos para poder reagir. Bom, agora vamos entender isso, tá? Vamos entender isso, que é para a gente não cometer aqui um erro de avaliação. O que se diz por aí é que houve, como eu falei, uma comunhão entre governo e bancada ruralista, portanto, entre polos antagônicos aí no espectro ideológico, em benefício, né, das salvaguardas brasileiras. Foi nada disso. Vou mostrar para vocês esse projeto. Ele nasceu como PL. Pode botar na tela, por favor, Alex? Como projeto 2088, lá de 2023, como eu disse antes, né, instituindo uma autopropalada aqui, Política Nacional sobre Mudanças do Clima. E o que é que dizia na sua justificativa esse projeto de lei? Falava isso aí que você está vendo na tela, olha. Na Europa, que já caminha para a imposição de verdadeiras barreiras comerciais não tarifárias à importação de produtos brasileiros, e aqui eu lembro do episódio da carne brasileira, né? O que se vê é a continuidade da depredação ambiental, apesar do discurso agroecológico. Lá foram liberados cultivos agrícolas, mesmo em áreas de preservação. O cumprimento de todas as normas ambientais, tributárias e sociais acarreta significativo aumento de custos da produção, resultando em uma notável redução de competitividade. E aí fala que o Brasil deve cobrar da Europa as mesmas coisas que a Europa cobra do Brasil e que, portanto, por exemplo, a gente não poderia importar produtos de um país que, ao invés de 30 metros, né, de mata de galeria nos rios, impõe limite só de 5 metros, tá? Então, tentando criar aqui um subterfúgio para que o Brasil tivesse também barreiras alfandegárias para aplicar em retaliação a atitudes defensivas sobre questões agroecológicas lá na Europa, principalmente na França, né? E aí a senadora Tereza Cristina, que foi a relatora desse projeto aprovado ontem na CAI, matou a charada. Explicou para a gente exatamente qual é o espírito desse projeto e a gente vai ver agora o que disse a senadora Tereza Cristina. Nós temos hoje um problema com a União Europeia, com uma lei antidesmatamento que afeta diretamente os produtos brasileiros, principalmente a agropecuária brasileira, e são medidas que extrapolam a razoabilidade, porque ignoram a lei do Código Florestal brasileiro. Agora, amanhã, nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vem fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países, e aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas forem medidas que desarrazoadas contra o nosso mercado. Pois é, vocês viram então que pouco patriotismo e muito interesse, né? Muito interesse em jogo nessa questão. É a agropecuária brasileira se valendo do cavalo de Troia dessa crise das sobretaxas americanas para aprovar um remédio amargo aí que pode ser aplicado caso convenha ao governo brasileiro, né, quando houver discussões dessa natureza. Vamos passar agora a manchete do jornal Le Monde. O que está acontecendo lá na França? E as capas dos jornais refletem exatamente isso, né? Os magistrados da França estão sob fogo cerrado lá, estão sofrendo uma campanha terrível da extrema-direita. O ambiente se parece muito com o que acontece aqui no Brasil. Por isso a manchete do Le Monde é essa aqui, ó. Emmanuel Macron lembra que a justiça é independente e que os magistrados devem ser protegidos. Por quê? Porque lá a coisa passou para o campo da ameaça pessoal contra os juízes. Tem juiz lá sendo ameaçado de morte, enfim. A extrema-direita francesa parece seguir o mesmo figurino do que acontece aqui no Brasil, torpedeando os juízes por causa da condenação
de Marine Le Pen, né? Aqui na chamada do jornal, diz que o chefe de Estado afirmou no Conselho de Ministros que todos os litigantes têm direito de recorrer, né? E que as polêmicas que envolvem decisões judiciais devem ser resolvidas pelo próprio judiciário. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né, que a gente está vendo acontecer lá na França, né? E o Le Monde, inclusive, faz um editorial, eu quero ler aqui um trechinho para vocês entenderem exatamente o contexto em que isso acontece, chama de Internacional Reacionária contra os Juízes. Essa onda que varre o planeta, e a gente precisa ter muito claro que o Brasil é uma das engrenagens desse processo, né? E isso fica muito evidente agora em face da condenação da Marine Le Pen lá na França. Isso aqui também pode antecipar o clima do que vai acontecer aqui no Brasil quando a nossa Marine Le Pen, o Jair Messias Bolsonaro, for condenado provavelmente em setembro ou outubro desse ano. O que diz aqui o resumo da matéria? As críticas expressas por muitos líderes populistas sobre o estado da democracia francesa após a condenação de Marine Le Pen na segunda-feira revelam como o respeito ao Estado de Direito e a separação dos poderes está no cerne da divisão que atualmente assola o Ocidente. Não apenas a França, é a visão do principal jornal francês, um dos mais importantes do mundo, sobre esse processo. Na Alemanha, a preocupação ainda é com os resgates que acontecem lá em Myanmar por causa do terremoto que aconteceu de domingo para segunda-feira, né? Então está aqui a capa do jornal Deutsche Welle, da Alemanha. A gente vê fotos aí dos resgatistas ainda correndo contra o tempo, né? E, enfim, houve uma tentativa de parar esses trabalhos lá, mas essa trégua foi recusada, né? E aqui a manchete secundária, né? Foi colocada agora há pouco. Estados Unidos, o Trump deve anunciar tarifas globais abrangentes, também está no cerne da preocupação dos jornais de todo mundo, menos nos Estados Unidos, né? Bom, vamos voltar a falar sobre o Congresso? O que aconteceu lá ontem? Nós já falamos que o Congresso do Senado deu ao governo brasileiro, muito rapidamente ontem, uma arma para enfrentar as sobretaxas do Trump, né? Mas o bolsonarismo ameaçou paralisar tudo. Olha, não vamos fazer nada na Câmara, a menos que a gente consiga encaçapar aí o projeto da anistia. Só que a oposição fracassou nesse boicote, tá? Está na capa do site Revista Fórum: obstrução de bolsonaristas por anistia fracassa e a Câmara aprova uma medida provisória do governo Lula, né? O sonho golpista de uma anistia para os crimes do Bolsonaro está cada vez mais distante, foi uma declaração do Lindeberg Farias, que é o líder do governo. A matéria diz o seguinte: olha, os 92 parlamentares da bancada do PL, a maior da Câmara, aliados a outros deputados da oposição, deram início a uma obstrução que visava paralisar todos os trabalhos da Casa até que o projeto da anistia fosse colocado em votação. Obstrução, explica a matéria, é uma tática prevista no regimento. Só que a estratégia não deu certo. Apesar de ter conseguido obstruir os trabalhos de algumas comissões, a oposição fracassou porque tentou impedir a votação em plenário de uma medida provisória do governo Lula que abre um crédito extraordinário de 938 milhões de reais para os ministérios financiarem medidas de combate a queimadas. A medida provisória não só foi votada, como foi aprovada por 317 votos, com apenas 92 ao contrário. Não por acaso, 92 é o tamanho da bancada do PL. Não sei se exatamente só parlamentares do PL votaram contra, mas o número é sintomático, né? E a matéria da Revista Fórum diz que o Lindeberg Farias, líder do governo, diz que com o fracasso da obstrução e aprovação da MP, o sonho dos bolsonaristas de anistiar os golpistas e beneficiar Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal, fica mais distante. Então, alvíceras, né? Tomara que o Hugo Mota tenha interpretado desta mesma forma isso que está acontecendo lá, porque a ameaça é muito grande. Agora eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Enquanto a Câmara debate esse boicote todo, sabe o que a Comissão de Educação do Senado aprovou ontem? Uma matéria super importante. Transformou o dia 14 de março, se não me falha a memória aqui, no Dia Nacional do Brega. Dia Nacional do Brega. Pode isso? Vamos ver uma sonorinha de dois parlamentares importantes lá, um de Pernambuco, outro do Ceará, sobre o que aconteceu aí. Põe para mim, Alex, por favor.
Brega é cultura, o brega é resistência, o brega é Brasil e agora o Brasil tem o Dia Nacional do Brega. Por tudo isso, reconhecer o Dia Nacional do Brega é reconhecer o Brasil profundo, apaixonado e contraditório que existe em todos nós. Super importante, né? O Brasil agora tem o Dia Nacional do Brega. E a data a ser comemorada, essa efeméride aí, é o dia do aniversário do Amado Batista, tá? Que é o maior cantor de brega do país. Então transformaram o aniversário do Amado Batista no Dia Nacional do Brega, né? Voltando aqui para os assuntos sérios, vamos falar agora sobre o noticiário aqui no Brasil. Nós já vimos jornalões estrangeiros aí e nós tivemos ontem a divulgação da pesquisa Genial Quest. Isso está na capa do jornal O Globo de hoje. Entrou agora há pouco aqui, porque a manchete era outra. Trocaram aqui, mas eu vou mostrar para vocês do que trata essa pesquisa aqui. A aprovação Lula derrete na base, chega a empate técnico com desaprovação no Nordeste. Diz aqui a matéria do jornal O Globo, que tem muito de torcida aqui, tá? E vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece, por que eu estou falando que o Globo está torcendo. Olha, tá aí na tela de vocês. Vou colocar aqui em tela cheia, mas vou voltar. Deixa eu ver, é isso mesmo. Começa com esse slide aqui. Como é que está a avaliação do governo Lula? 49,6% dos entrevistados da Genial Quest, e é importante ressaltar que esse instituto é um instituto muito bem reputado, pelo menos lá enfim, ele tem feito boas análises, né? Não tem destoado tanto assim da percepção da realidade. Então não se pode acusar de manipular nada. Tá aqui, olha, a avaliação do governo Lula para 49,6% da população é ruim ou péssima. E 37,4% dizem que o governo é ótimo ou bom, ficando 12,5% com a opinião de que o governo Lula é regular. Muito pouca gente não tem opinião sobre isso, só 0,5% dos entrevistados, tá? Vamos lá então para o próximo quadro. A avaliação do governo Lula. Vocês podem ver aí que a tal boca de jacaré, né, que é aquele gráfico em que as duas curvas vão se dissociando, parou de abrir, o que é um sinal bom, mas não significa que a situação está boa para o Lula, porque a avaliação dele ainda é uma avaliação muito desfavorável, 49,6%, como eu disse, de ruim e péssimo, 37,4% só por ótimo bom e 12% de regular. Mas a curva parou de abrir, que significa que a avaliação negativa parou de subir. É uma situação confortável? Não, não é uma situação confortável, mas talvez tenha atingido o teto da possibilidade, né, de avaliações negativas do Lula. Vamos para o próximo slide aqui. Esse slide mostra... Eu falei Genial Quest, então, mas é Atlas Intel, tá, gente? Desculpa aqui. Exatamente. O Lula já perdeu entre os seus eleitores 10% de aprovação. Essa linha de cima que você está vendo aí é a linha de desaprovação, tá? E esse quesito trata da aprovação do governo Lula. 10% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno desaprovam o governo Lula e 88% continuam aprovando. Agora, vamos ver do outro lado, na curva de Jair Bolsonaro. 99,3% dos entrevistados, de pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno, acham que o Lula não merece a aprovação do seu governo, tendo o Bolsonaro perdido só 0,6% das pessoas que votaram nele, que mudaram de opinião nesse quesito, tá? E 93,3% das pessoas que anularam o voto ou votaram em branco desaprovam também o governo Lula. Situação desconfortável, né? Na avaliação por setor, o governo Lula vai bem. Pode botar o slide na tela, por favor, Alex? O governo Lula vai bem em quê? Turismo, cultura e eventos, relações internacionais, políticas sociais, redução da pobreza e comércio internacional. São as linhas que você vê na parte superior desse gráfico aí, né? Cuja aprovação começa com 49% a favor e 34% contra. Uma diferença de 15 pontos percentuais. Agora, no que é que o governo Lula vai muito mal? É a parte de baixo do gráfico aí na sua tela. Vai mal em segurança pública, responsabilidade fiscal e controle de gastos, justiça e combate à corrupção, impostos e carga fiscal, indústria e energia. Aí a desaprovação é maior do que a aprovação. São essas coisas que estão causando desgaste ao presidente Lula, especialmente a questão da segurança pública, né, que em sua maior parte é a atribuição dos governos estaduais. Sobre a situação da economia, a situação
a opinião dos entrevistados é a seguinte, olha, 38% acham que a situação do emprego está boa nesse momento, né? E 44% acham que não está boa. Isso a despeito de todos os indicadores positivos, aumento da renda, aumento do PIB, redução da inflação, a percepção da população ainda é desfavorável. Situação do emprego, 38% dizem que está melhor, 44% não gostam. Situação da família, 37% dizem que está ruim e 36% que está boa. E a situação do país, 55% dizem que o Brasil vai mal e só 30% acham que o Brasil vai bem. E nós temos aqui o resultado dessa conspiração que existe, né, midiática, inclusive, que pretende transformar algo que não é de má qualidade em algo de péssima qualidade. Vamos lá para o próximo slide. Maiores problemas do Brasil: criminalidade e tráfico de drogas, corrupção, economia e inflação, extremismo e polarização política e mau funcionamento da justiça. Esses são os problemas que o brasileiro reputa como sendo os piores que o país enfrenta, né? E sobre a imagem dos líderes políticos, aqui, olha só que coisa impressionante. O Jair Bolsonaro é o político ainda hoje mais popular do Brasil. 48% tem uma imagem positiva dele, 49% tem uma imagem negativa. A Simone Tebet vem em segundo lugar, com 46% a 47%. 46% tem uma boa imagem, 47% uma imagem negativa. Depois vem Marina Silva, e aí aparece Tarcísio de Freitas. O Lula aparece só em quinto lugar. Ele é aprovado, ou tem a simpatia de 45% dos entrevistados e 53% antipatizam com ele, né? Uma grande preocupação hoje, vocês viram que os brasileiros estão muito preocupados com a questão da segurança pública, mas o aumento de preço também está falando alto entre a população na formação da opinião política. Vocês podem ver nesse quadro, olha, inflação e aumento de preço são uma grande preocupação para você no momento. 86,6% dos brasileiros falam que sim e só 13% dizem que não, né? Portanto, está aqui uma indicação de que o governo precisa mesmo trabalhar duro nessa área. Vamos agora saber o que o povo acha sobre a causa desse aumento de preço. E a maior parte, 56,9%, quase 57%, quase 2/3, né, dos entrevistados, acham que há falhas na política econômica do governo. E 26,4% atribuem a responsabilidade dos aumentos de preços a empresas que quereriam maximizar os lucros, né? E mais 6% que acham que há uma dinâmica de mercado. Essa é a causa, portanto, para a população brasileira, dos males que a afligem em relação ao aumento dos preços, né? E aqui começa a especulação eleitoral. Falta ainda 1 ano e meio para o começo da campanha, mas se as eleições fossem hoje, se fosse acontecer no próximo domingo, diz aqui a pergunta, e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria hoje, né? Então, hoje, Bolsonaro ganharia do Lula, ganharia por uma vantagem fora da margem de erro, né? Bolsonaro teria 45,6% dos votos, Lula teria 40,6%. A diferença entre ambos é de 5%. Como a margem da pesquisa é de 2 pontos para cima ou para baixo, aqui há uma pequena vantagem de Bolsonaro em relação a Lula neste momento, tá? Sobre intenção de voto para primeiro turno nas próximas eleições presidenciais. A pergunta é, se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? E aqui, né, aqui o Lula ganha do Tarcísio. O nome do Bolsonaro saiu fora até porque está inelegível, né? Lula teria 41,7% dos votos, o Tarcísio viria em segundo lugar com 33,9%, em terceiro lugar, brancos e nulos, e o Pablo Marçal aparece aqui com 5,4%. O bom é ver o Ronaldo Caiado com 3,8% apenas das preferências aqui, atrás do Pablo Marçal. Próximo quadro, esse quadro aqui realmente é importante, porque ele faz uma comparação entre o cacife eleitoral. Está aqui, olha, se em um eventual segundo turno, nas próximas eleições para presidente da República em 2026, como você votaria em cada um dos seguintes cenários? Se a disputa fosse entre Tarcísio e Lula, Lula perderia por 1 ponto para Tarcísio. Como a pesquisa tem 2 pontos de margem de erro, há um empate técnico aqui com vantagem para Tarcísio, ficaria 47 para ele, 46 para o Lula. Bolsonaro também venceria Lula
com uma vantagem pequena, de 2 pontos, portanto, dentro da margem de erro. E o Pablo Marçal, gente, o Pablo Marçal seria o que se sairia... Incrível isso aqui. Pobre país. O que nós vamos enfrentar em 2026, se o cenário não mudar? Teríamos Pablo Marçal vencendo Lula no segundo turno por 51-46. Quem é que perderia para Lula? Perderiam Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e principalmente Romeu Zema, que ainda acha que vai ser candidato a presidente da República pelo Partido Novo com vantagem, com possibilidade de chegar a vencer, como se fosse um candidato super viável. Então é esse aí o quadro. Olha, Lula hoje perderia para Tarcísio, Bolsonaro, Pablo Marçal, tá? Por uma pequena margem. Perderia para o Pablo Marçal por uma margem maior, 46-51% dos votos, é o que diz a pesquisa Atlas Intel, tá? Bom, esse aí é o resumo da ópera que está nos institutos de pesquisa hoje, né? Ainda falando sobre a guerra comercial, ela é objeto de uma matéria na capa do jornal Valor Econômico, que é o principal periódico brasileiro sobre economia, e aqui a avaliação dos custos que essa guerra teria. Olha, a guerra comercial global poderá custar 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, né? E aqui há uma série de outras reportagens no Valor Econômico afirmando que o tarifaço pode representar uma oportunidade para o Brasil. Vamos ver o que é exatamente isso, onde é que o Valor vê oportunidade, que as pessoas veem apenas problemas. Deixa eu ver se eu consigo abrir a matéria aqui para ler para vocês. Vamos ver aqui, o site do Valor está instável, talvez eu não consiga. Vou passar para outro assunto, depois se a página abrir aqui, eu leio para vocês, tá bom? Vocês estão sabendo da negociação escandalosa do BRB com o Banco Master, né? Pois isso ganhou as manchetes dos jornais e está hoje na capa do Valor Econômico, finalmente aqui o jornalão falando disso, né? E tem duas partes lá, a parte que vai ser adquirida pelo Banco de Brasília, que é a parte do escândalo, e o Banco Master agora está procurando um outro sócio para a parte boa do banco, que é composta por uma série de carteiras de precatórios e outros ativos que estão lá com vencimento muito próximo. E aí começam a aparecer os nomes de sempre, né? André Esteves, né? Marca esse nome. Diz que sempre analisa oportunidades de consolidação que possam trazer valor aos seus acionistas, ou seja, dinheiro, né? Banqueiro se reuniu ontem com o presidente do BC. A matéria diz o seguinte, que o Daniel Vorcar, que controla esse Banco Master, que está em péssima situação, busca um sócio para parte do seu grupo que será segregada, quer dizer, que será retirada do pacote, né, do Banco Master e que ficará com o Banco de Brasília. Segundo o Valor apurou, nessa parte estão o Banco de Desenvolvimento, o Banco de Investimento Master BI e a Voiter, e inclui ativos como precatórios, direitos creditícios, judiciais, fundos de ações, participações em empresas em dificuldades que o dono do Banco Marca estruturou nos últimos 2 anos. Fontes próximas ao Master alegam que boa parte dos mais de 7 bilhões de precatórios que hoje estão no balanço tem previsão de pagamento próximo. Alguns direitos creditórios, já com depósito em juízo, as participações em empresas seriam líquidas e marcadas a mercado no balanço. Portanto, está aqui. Tem uma parte suculenta do Banco Marca que está sendo oferecida à banca brasileira, né? E essa parte, com certeza, é muito mais atraente do que aquela que está sendo absorvida pelo Banco de Brasília. Bom, gente, vamos passar para outros assuntos. Eu prometi para vocês que eu leria aqui a matéria do Valor Econômico sobre a Revolução. Quero ver onde é que o jornal achou vantagem nessa história toda aqui. Então, vou voltar aqui para a matéria, porque finalmente abriu a página aqui do Valor. O que fala aqui a matéria? A nova política de tarifas que vai ser anunciada hoje pelo Trump deve ser encarada como uma revolução. Obrigará todas as economias a reverem as suas estratégias comerciais. E o Brasil deveria aproveitar o momento, não para retalhar os Estados Unidos, mas para reduzir tarifas e se abrir mais ao comércio internacional. Aí eu faço aqui uma observação que foi ontem feita pelo Rodrigo Viana aqui no ICL mesmo. Ora, mas as economias protegidas do mundo foram justamente as que mais cresceram. Por que essa cantoria neoliberal ainda ocupa os alto-falantes, né, e os megafones do mundo? Porque agora os Estados Unidos encerraram esse ciclo neoliberal.
O que o Trump está fazendo? Está sepultando o discurso liberal ali que fala que deve se abrir tudo. O que ele está fazendo? Está super protegendo a economia americana. Como é que alguém pode encontrar elementos nisso aqui para dizer que a gente deve fazer o caminho contrário, né? Coreia do Sul, China, enfim, várias economias aí são extremamente fechadas e vão muito bem. Como é que os neoliberais ainda conseguem manter o discurso de que as coisas deveriam ser ao contrário, né? Vamos passar para algumas curiosidades aqui no encerramento desse jornal, curiosidades deletérias, inclusive, né? Nós falamos aqui outro dia, falamos ontem, aliás, que os tribunais de contas dos estados não param de patrocinar escândalos. Eles, por exemplo, só em 3 estados brasileiros, os TCEs respeitam o limite do teto constitucional como mesmo uma barreira para o pagamento de salários, né, para salários decentes. O teto constitucional bruto hoje está em cerca de R$46 mil, mas ao longo do país só 3 TCEs é que pagam isso ou aquém disso. Enquanto isso, né, nós temos aqui uma matéria no UOL dando conta de que o Tribunal de Contas de Roraima gastou quase 1 milhão pagando viagens pelo Brasil e para o exterior para os seus conselheiros. Agora, o que o conselheiro de um Tribunal de Contas de um estado tem que fazer no exterior? Vem aqui o texto da reportagem. A cúpula do TCE de Roraima passou até 1/3 dos dias úteis de 2020. 1/3, hein? De cada 3 dias de trabalho, 1 foi no exterior. Na lista de compromissos externos estão lançamento de livro, de curso, congresso em Portugal e até em um resort de águas termais em Foz do Iguaçu, no Paraná. Tudo pago pelos cofres públicos. O tribunal gastou quase 1 milhão em ajuda de custo para a viagem dos 7 conselheiros entre janeiro e dezembro. A vida que você pediu para Deus, Deus mandou para os conselheiros lá do Tribunal de Contas do estado de Roraima, né? Esses tribunais são verdadeiras sinecuras, né? Mulheres de autoridades, todo mundo, acaba sendo um depósito de políticos encalhados aí que, quando terminam a sua aventura pela seara da política, são colocados pelos amigos nesses cargos vitalícios que são absolutamente prolíficos, como a gente está vendo, né? Então fica aqui o registro, né, de que o Tribunal de Contas de Roraima mandou gente para tudo quanto foi lugar, inclusive para paraísos, à guisa de participação em cursos, seminários, etc, etc. Ontem, nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa super interessante. A gente pensava até aqui que o discurso do Fidel Castro, A História Me Absolverá, que durou pouco mais de 7 horas, tivesse sido o maior discurso já registrado pela história da humanidade. Mas ontem, um democrata bateu o recorde, tá? Chama Cory Booker, o democrata que quebrou o recorde pronunciando um discurso durante 25 horas. Esse fala mais do que eu todas as manhãs aqui, né? O senador americano democrata Cory Booker, 55, incomodava-se com o fato de que Storm Thurmond, que viveu de 1902 a 2003, conhecido por defesas e políticas segregacionistas, ainda era lembrado 20 anos após sua morte por ter feito o discurso mais longo da história do Senado americano. Primeiro senador negro eleito por New Jersey, o Booker ocupa agora o topo da lista, quebrou o recorde dessa terça-feira com uma fala de 25 horas e 5 minutos. O sujeito fala, hein? Fala, como eu disse, fala muito mais do que eu, né? Com essa curiosidade, a gente encerra o programa de hoje, mas antes de encerrar, deixa eu ver o que está acontecendo aí, mudaram meu marketing aqui, mas eu queria chamar aquele alerta do Eduardo Moreira. Nós temos aqui a chamada aqui do evento que o ICL está promovendo essa semana, você pode assistir lá, eu vou falar rapidamente sobre isso, dizendo que isso tudo vale super a pena, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação, e o Mark Allen, que é um multicampeão de Ironman, foi quem deu a palestra. Se você não conseguiu assistir, ainda pode assistir. Você vai hoje vai ter uma reprise ao vivo, está me avisando aqui o Alex, é isso? Vai ter uma reprise ao vivo às 8 horas da noite. Você pode, então, fazer a reserva do seu ingresso. Cadê o link para nós? Não tem link? É só entrar no canal do ICL. Então, hoje é no YouTube mesmo, entra no canal do ICL, às 8 horas da noite. Você vai ter a reprise da aula, então, do Mark Allen. Não precisa nem fazer a sua inscrição, é só assistir, tá? Eu queria mostrar para vocês uma chamada que o Eduardo está fazendo como um alerta, porque vem aí o investidor mestre, mas eu vou falar sobre isso amanhã, tá? O Eduardo vai fazer
para a gente uma aula para ensinar a gente sobre como evitar os engodos que as corretoras colocam no caminho dos investidores, tá bom? Mas eu falo sobre isso amanhã. Um abração para você, uma boa quarta-feira, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau! Recorde, o maior de todos os tempos. Infelizmente, a notícia é ruim. Nunca deram tantos golpes financeiros como as pessoas estão dando agora. Com o avanço da inteligência artificial, isso tende a ficar cada vez pior. Alguns dos maiores bancos e corretoras do Brasil também estão sendo processados por venderem coisas que prejudicam os investidores sem explicar para eles os riscos que eles estão correndo. Só tem uma maneira de se defender disso: aprendendo como funciona o mundo dos investimentos. O problema é que quando as pessoas ensinam isso, ensinam de uma maneira complicada, difícil, chata, e aí só tem uma maneira de você resolver isso. É fazer a aula que eu preparei para vocês no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Tudo que você precisa saber para investir. Uma aula rápida, divertida e prática. Todo mundo na sua casa vai entender aquilo que achou que nunca entenderia sobre investimentos. Mas melhor do que isso, vai conseguir colocar em prática. Não perde essa aula não. A próxima notícia boa é a seguinte: é de graça participar. Clica aqui no botão e você em poucos segundos vai estar inscrito nessa aula. Dia 15 a gente se vê.